agora pela manhã, a gente vai começar as aulas a respeito da doutrina dos dons espirituais. A gente tinha prometido isso já tinha um tempo, demorou um pouquinho, mas vai começar hoje. E à noite a gente vai começar também uma série de pregações no livro de Atos. E vai ser muito bom acompanhar as duas coisas juntas, porque estão totalmente relacionadas, tá? Então não percam, se preparem aí para esses tempos agora que a gente vai aprender sobre essas coisas. Então, para a gente começar a doutrina dos dons espirituais, a gente vai começar com uma primeira aula a respeito não dos dons em si, mas o que a Bíblia chama do dom do Espírito Santo. E a gente vai entender o que é esse dom aí do Espírito Santo. Eu coloquei até com letra maiúscula para separar, né? Dom do Espírito Santo. O que é isso? Vamos lá. Primeiro eu tenho uma pergunta para vocês. Onde o Espírito Santo mais aparece na Bíblia? Atos. Muito bom, Atos. Mas vamos deixar Atos então como um marco. E vamos deixar sem o Antigo Testamento, tá? Só pegando o Novo Testamento. O Espírito Santo aparece mais antes de Atos ou depois de Atos? Antes? O Espírito Santo aparece mais antes ou depois de Atos? Depois. A maioria falou depois. Na Bíblia. Só Novo Testamento. Só Novo Testamento. Depois, vocês responderam certo. Depois. Por que depois? Exatamente. Exatamente. Então a resposta está aqui, ó. O Pentecostes é o marco importante, essencial de atuação do Espírito Santo. Então, se ele vem em Atos, ele vai aparecer mais, logicamente, depois de Atos. Então, na Bíblia, você vai ver a atuação do Espírito Santo, não que ele não atue antes, ele atua em vários momentos antes. Só que a maioria da atuação dele vai estar depois do Pentecostes, que é a era do Espírito Santo. Pode falar, Luizão. Isso. Exatamente. Jesus subiu, o Espírito desceu. Vamos olhar isso, é exatamente isso hoje. Só para deixar mais claro, 80% das menções ao Espírito Santo no Novo Testamento são de Atos para frente. 80%. Ou seja, é muito depois disso, né? Então, é razoável a gente dizer que tudo que é dito a respeito da obra do Espírito Santo, quase tudo, né, que é dito a respeito da obra do Espírito Santo está ligado ao Pentecostes, está ligado ao derramamento do Espírito, está ligado ao dom do Espírito. É isso que eu estou chamando de dom, tá? O derramamento, o que aconteceu no Pentecostes, ou o que o povo chama muito de batismo do Espírito Santo, tá? Então, isso é o dom do Espírito, e é isso que a gente vai olhar hoje. E aí a gente vai tentar responder, o que ele significa? O que é essa descida do Espírito Santo? O que representa esse dom do Espírito Santo? Então, para a gente investigar isso hoje, para começar a nossa aula de dons, porque isso é de fato o início, a gente só tem dons porque a gente recebeu o dom, que é a descida do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. Então, para investigar isso, a gente vai olhar algumas referências bíblicas sobre a descida do Espírito Santo e buscar o seu significado. E a gente vai ver 3 relações importantes na Bíblia sobre isso. A relação do Pentecoste, ou da descida do Espírito Santo com Jesus, a relação do Pentecoste com a igreja e a relação do Pentecoste com a nossa vida individual, com a nossa experiência. Tá? E essa é a parte que eu vou demorar um pouco mais, porque hoje em dia é a parte mais confusa aí, especialmente dentro das igrejas pentecostais. Tá? Então a gente vai gastar um tempo maior nisso. Mas a gente vai olhar também a relação com Jesus, com a igreja de uma forma geral e com cada crente individualmente. Então esse é o caminho que a gente vai traçar. Beleza? Então qual é o significado e o que representa o dom do Espírito Santo? Vamos começar. Primeiro, Pentecostes e Cristo. Alguém abre lá para a gente? Em Lucas 3, 15 a 17.
É a primeira vez no Novo Testamento em que é dito a respeito da descida do Espírito Santo. Primeira vez não no Novo Testamento, né? Porque tem Mateus e Marcos antes, mas no Evangelho de uma forma geral. Tem um homem que vai falar sobre isso antes mesmo de Jesus. Lucas 3, 15 a 17. Alguém lê para a gente. Até o 17. Isso. Então, a gente começa com a primeira vez que alguém fala desse batismo do Espírito Santo, que é João Batista. É impossível a gente não olhar para esse texto quando falar do batismo do Espírito Santo, porque é a primeira vez que ele é predito no Novo Testamento, é aí, a descida do Espírito Santo. E o que João Batista está falando para a gente? Primeiro, quem que foi João Batista, né? Quem que é João Batista? Quem lembra da história? Quem é João Batista? É o quê? Primo, mas... Foi isso que vocês falaram? Primo? Isso, mas além disso... Isso, precursor. Mais importante do que quem ele é na família é o que ele faz na história, né? Ele é aquele que é o precursor de Jesus. Ou seja, antes mesmo de Jesus falar alguma coisa, ele é aquele que veio para preparar o caminho de Jesus. E olha que interessante o que ele falou no texto. Eu batizo com água, mas virá alguém, e esse alguém, que eu não sou nem digno de desatar as sandálias, né? Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Beleza? Duas coisas que ele fala, com o Espírito Santo e com fogo. Então, primeira coisa que a gente aprende com esse texto é que Jesus é quem batiza com o Espírito Santo com fogo. Jesus é o batizador. É Ele quem nos batiza com o Espírito Santo. E o que representam o Espírito Santo e o fogo? Isso é interessante. Normalmente a gente só fala de batismo do Espírito Santo. Mas João não acrescentou fogo aí de qualquer jeito, não. Tem algum significado para isso. O que significa o batismo, o Espírito e o fogo aí no texto? Alguém quer arriscar? Oi? Muito bom, purificação. O fogo faz isso. E o Espírito faz o quê? Convence, mas ele faz mais do que isso. Vamos abrir um texto para a gente entender? Acho que vocês vão me dar a resposta depois que vocês lerem esse texto aqui. Ó. Primeiro, Ezequiel 36, 26. O que representa o Espírito? Quem achou aí pode ler. Ótimo. Coração de pedra representa o quê? Uma pessoa sem... Mas é mais vida, né? No sentido de vida que eu quero dizer aqui. Ou seja, o Espírito Santo ele transforma esse coração de pedra em um coração de carne, pulsante. Ou seja, o Espírito Santo ele dá vida. O Espírito Santo representa vida, então, no batismo. E o fogo, ele tem duas representações. A Mari já falou uma, que é purificação. Ó. Eu vou pedir então para a Mari abrir num texto que fala isso, Malaquias 3, 1 a 3. Mas tem outra representação. Vou pedir para a Lídia abrir em Lucas 3, 9. E o texto que já foi lido também, Lucas 3, 17, que é um complemento disso. Tá, nesses dois textos. Pode ler Malaquias 3, 1 a 3.
Esse texto é uma profecia lá do Antigo Testamento sobre o que a gente está falando do batismo do Espírito Santo. Inclusive, o texto começa falando de João Batista, você viu? Virá um precursor e tal, que vai anunciar aquele que vai vir, o Senhor. E esse Senhor aí é Jesus, ele vai purificar com fogo. Ou seja, tem o efeito de purificação. Para a salvação de Jesus ser completa, ele precisa não só nos dar vida, como nos purificar do pecado. Ok? As duas coisas são importantes. Rafa. No primeiro sacrifício. Ótimo. Uhum. Eu gostei de uma coisa que o Rafa falou. Ele falou, para nós cristãos, o simbolismo é o de purificação. Por quê? Porque o fogo tem um segundo simbolismo. Lídia, lê para a gente aí, Lucas 3:9 e 3:17. Lendo esses textos, qual é a segunda, então, função do fogo? Juízo, destruição, queimar. Não é só queimar para purificar, é queimar para destruir também. O que eu quero dizer com isso? A promessa do Espírito, o batismo com o Espírito Santo, então, ele é muito mais do que só uma representação de conversão, tá? Ele é muito mais do que isso, ele é abrangente, ele é como se fosse um elemento escatológico, ou seja, do fim dos tempos, em que Jesus ele vai discriminar o mundo, ele vai partir o mundo no meio. Como? Entre os salvos, os purificados com fogo e que recebem nova vida no Espírito, e aqueles que não recebem nova vida no Espírito e são destruídos pelo fogo, né? Que é a representação aí do inferno também. Ou seja, batismo com o Espírito Santo é muito mais do que uma experiência que o povo hoje em dia diz. Não é uma experiência, é um evento, é uma coisa definitiva que vai acontecer no final dos tempos, como a discriminação de Jesus. Rafa. Isso. Sim. Exatamente. Então, o batismo com o Espírito Santo é muito mais do que conversão. Ele é uma promessa escatológica da história da redenção de Jesus. Jesus, ele viria depois de João Batista, não é só para batizar o povo, não, é para dividir a história no meio. Ele vai mudar tudo. E a partir dele vão ter os que vão ser salvos e os que não vão ser. Os que creem vão ser salvos e receber nova vida no Espírito. Ou seja, eles vão de fato ser batizados no Espírito Santo. Mas aqueles que não, eles vão ser batizados com fogo no sentido de destruição, de inferno. Ok? Então, uns para salvação, outros para juízo. O batismo do Espírito Santo é muito maior. Essa é a promessa, tá? Feita por João Batista aqui. E como é que ela se cumpre quando o Espírito Santo desce? Vamos olhar isso? Segunda coisa, então, é o cumprimento que a gente tem que olhar na relação de Pentecoste e Cristo. Vamos lá para Atos 2, onde acontece de fato o Pentecostes. João prometeu que o Espírito ia descer com Jesus Cristo, ele desceu lá em Atos 2. Então teve o cumprimento dessa promessa, já de certa forma.
Atos 2. Mas antes de ler o texto que está ali, Atos 2, o Espírito desce, e aí, inclusive, tem o simbolismo do fogo, né? As línguas de fogo descem e tudo mais, o povo falando em línguas e tal. A gente vai ver isso várias vezes ao longo das aulas, eu não vou aprofundar nisso agora, tá? Mas a gente vai ver isso várias vezes, inclusive nas pregações em Atos. Mas o que eu quero pegar aqui a partir do momento em que o Espírito desce no Pentecostes, Pedro pega a palavra, o apóstolo Pedro pega a palavra e ele começa a pregar. Ele diz que é um cumprimento de uma promessa, ele aponta lá para o livro de Joel, a gente vai falar isso mais para frente também, só que o sermão de Pedro, ele é basicamente o quê? Mostrar Cristo. O sermão dele é totalmente cristocêntrico. E olha o que ele fala a respeito desse derramamento do Espírito Santo. Quem é que faz? Atos 2, 32 e 33. Quem tiver com a aberta aí pode ler. Então, quem derramou isso que eles estavam vendo e ouvindo? Isso, Deus e o Deus encarnado, né? Jesus Cristo, aquele que ressuscitou, que ele disse no versículo anterior. Então, foi o próprio Jesus quem fez isso. Ele cumpriu, de fato, o que o João Batista prometeu lá no início. Tá? Ele fez isso. E uma questão importante aqui é que Jesus, ele ele dá a vida, né, que eu falei, pelo Espírito, e ele purifica com o fogo. Mas uma outra questão importante aqui é que ele é o próprio Espírito vivificante que dá vida. Quem escreve isso é o apóstolo Paulo, está lá em 1 Coríntios 15, 45. Lá está escrito sobre o Espírito vivificante, que é o próprio Cristo. Tá? Então, em resumo, no cumprimento do Pentecostes, Cristo exaltado, né, porque ele já ressuscitou, ele está com o seu corpo glorificado, ele passa a habitar no seu povo pessoalmente, em espírito, ou seja, pelo Espírito Santo. É ele quem habita em nós. Então, é como se fosse o avanço da obra de Cristo, é mais um marco na história. Quais foram os marcos principais da história? Jesus encarnou, olhando a vida de Jesus, né? Jesus nasceu, ele encarnou, Jesus ele viveu, obedeceu, cumpriu a lei. O que mais depois Jesus fez? Ele sofreu, paixão de Cristo, ele morreu na cruz para perdoar pecados, ele ressuscitou porque ele venceu a morte, e agora é o novo marco. Ele foi assunto aos céus, né? Esse é um marco importante também que a gente vai tratar em Atos. Ele foi assunto aos céus para dizer, agora sim eu vou reinar glorificado como eu estou, o distintivo aí de Jesus dizer, eu estou ressurreto e eu reino, é a ascensão aos céus, e o último marco de Jesus é o Pentecostes, é quando ele desce em espírito para habitar no meio do seu povo. Ok? Então, Pentecostes, mais uma vez, é isso que eu vou tratar a aula inteira, não é uma experiência individual qualquer, que você precisa falar em línguas ou qualquer coisa. Não, nada disso. É um marco na história, em que Jesus desce ao seu povo para habitar no seu povo e agir no meio do seu povo. Ok? Então, em resumo, é isso. Conclusão dessa relação do Pentecostes com Cristo. O dom do Espírito, nesse sentido, é o alcance do coroamento da obra de Cristo. Ou seja, o Pentecoste é a sua vinda em exaltação para a igreja no poder do Espírito. Beleza? Ele não precisa vir toda hora na conversão de cada pessoa, não, ele já veio, ele está aqui, habitando no meio do seu povo. Beleza? Então, essa é a relação do dom do Espírito Santo com Cristo. Ele é o batizador, ele é o próprio Espírito vivificante em nós. Segunda coisa, o Pentecoste e a igreja. Esse é um ponto bem rapidinho. Qual a relação, então, do Pentecostes com a igreja, com o corpo de Cristo? Se ele está habitando no meio do povo de Cristo, tem alguma relação, então, com o corpo que é a igreja. E qual é essa relação? Vamos lá. Alguém lê para a gente 1 Coríntios 12, versos 12 e 13, e outra pessoa vai ler 1 Coríntios 12 também, só que os versos 27 a 31. Esses dois textos vão nos explicar
a relação do Pentecostes, da descida do Espírito Santo com a igreja. Quem achou aí pode ler. Ótimo. Então, foi dado a nós ser batizados pelo Espírito Santo em Jesus Cristo e isso nos fez corpo. Isso nos tornou corpo. Inclusive, Paulo, ele fala de uma maneira geral, né? Quer judeus, quer gentios, quer livres, quer escravos, quem for, é corpo de Cristo. Porque o batismo com o Espírito Santo é o que fundamenta isso, é o que forma o corpo. Mas ele faz um pouquinho mais do que isso. Alguém leu a segunda parte ali, 27 a 31, desse mesmo capítulo. Eu sei que vocês têm um monte de dúvidas sobre esse texto, mas guarda, porque a gente vai falar mais para frente nas próximas aulas. Guarda. Qual é o ponto importante que eu quero trazer aqui? O Espírito Santo, então, o fato de nós sermos batizados com o Espírito Santo, ele fundamentou a igreja, ele formou esse corpo. Só que ele fez mais do que isso. O que ele fez com esse corpo? Que diz aí que a Aline leu? Capacitou de várias formas. Uns para apóstolos, outros para não sei o que, tal, socorro, línguas e tudo mais. Tem um monte de coisa. Então, duas coisas da relação da descida do Espírito Santo com a igreja. Ele fundamentou a igreja. É o estabelecimento da igreja como corpo de Cristo. Ou seja, todos aqueles que estão inseridos são, logicamente, batizados pelo Espírito Santo. Tá? Isso é extremamente importante. Não é só aquele que fala em línguas que é batizado com o Espírito Santo. Tá? Não, é todo mundo. Todo mundo que é do corpo de Cristo, que é pertencente à igreja, é batizado pelo Espírito Santo. E o que, logicamente, indica também que todos são dotados, capacitados pelo Espírito Santo. Essa é a relação do Pentecoste com a igreja. Ele fundamenta a igreja. Você quer o marco inicial? Onde é que a igreja começou na Bíblia? No Pentecostes. A igreja é pós-Cristo, né, vamos dizer assim. Porque antes a igreja, a gente pode chamar ela de Israel, né, antes do Pentecostes. Era o Israel de Deus. Era um povo físico. Jesus veio e transformou isso agora com a descida do Espírito Santo para todos. Todo aquele que nele crê. Essa é a igreja. Então, esse é o marco fundamental da igreja, a descida do Espírito Santo. Então, ele fundamenta a igreja e ele dota a igreja. Ele dá dons para essa igreja. Beleza? Então, essa é a relação do Pentecoste com a igreja. E agora a gente vai para a parte mais, vamos dizer assim, polêmica. O Pentecoste e o crente individual. Vamos para o Pentecoste em si? Alguém abre lá para a gente em Atos 2, 1 a 4. Vamos ler como é que foi essa experiência do Pentecostes aí para os cristãos daquela época, tá? Quem achar aí, Atos 2, de 1 a 4, pode ler. Eu recomendo todo mundo abrir a Bíblia nesse texto para acompanhar, porque é o texto base, né, do Pentecostes. Beleza, olha a experiência que acontece aí. Tem vários elementos distintos aí. Eles estavam reunidos lá e aí, do nada, vem um vento impetuoso. Um vento impetuoso. Alguém já viu um vento impetuoso? Não é uma coisa que acontece toda hora, né? E ali foi uma coisa diferenciada. Mas além do vento impetuoso, o que aconteceu? Desceu línguas como de fogo do céu, na cabeça do povo. Já viu, tem uma imagem que o povo coloca muito para representar o Pentecostes, que é um foguinho na cabeça do povo aqui descendo, assim, línguas de fogo. Enfim, é difícil representar isso em desenho, porque a gente não sabe como é que é. Então, tem essa imagem aí para tentar representar isso de alguma forma. Mas é línguas de fogo assim descendo. Então, dois elementos já bem distintos, né? Um vento e o fogo. E, por fim, um novo elemento, que é o elemento das línguas.
o povo começou a falar em diversas línguas. E a gente vai tratar muito desse assunto mais para frente. Mas são esses 3 elementos. E o povo fala, então, que o Pentecostes, o que aconteceu na experiência do Pentecostes, é algo que precisa continuar acontecendo na vida do crente na conversão. Você conheceu alguém que já se converteu, que quando ele se converteu veio um vento impetuoso, desceu fogo nele e ele começou a falar em línguas? Você já viu alguém que se converteu com todos esses elementos? Só e ainda dá uma... Pois é. Não é, então, meus irmãos, uma experiência que se repete. É uma coisa completamente fora do normal. Inclusive, quando esse evento se repete na Bíblia, não é um novo Pentecostes. Por exemplo, quando Pedro ele vai lá na casa de Cornélio, e Cornélio se converte, ou seja, Cornélio é um gentio, né? E ele se converte, acontece também a descida do Espírito Santo ali. Mas já não é a mesma coisa. Não diz que tem fogo, não diz que tem um vento impetuoso ali. Tem as línguas. Certo? E isso vai acontecer em Samaria, para os samaritanos, em Cornélio, para os gentios, e depois, lá em Atos 19 só, para os discípulos de João Batista. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu já dei até uma aula sobre isso aqui na IPH no ano passado. Mas o que representa isso? Que não são novos Pentecostes, mas é uma expansão deste Pentecostes. Você está vendo que ele tá agora chegando para povos diferentes? Ele sai primeiro dos judeus, esse aqui. Ele está no meio dos apóstolos, dos judeus, dos próximos ali aos apóstolos, né? Diz que tinha 120, cai sobre eles ali, então, o Pentecostes. Aconteceu. Depois vai lá para Samaria. Lembra da rixa que tinha entre judeus e samaritanos? Ou seja, é Deus virando para os apóstolos e falando, eles também estão incluídos, o Espírito Santo também chegou sobre eles. Pode ir lá. Inclusive, Deus manda Pedro e João para ratificar o que aconteceu ali no meio dos samaritanos. Ou seja, o evangelho está se expandindo. O Pentecostes também atingiu esses samaritanos. Mas mais do que os samaritanos, os gentios, fora do povo de Israel. Então o Espírito desce sobre os gentios. É mais uma etapa do Pentecostes. Não é um novo, é mais uma expansão. E Pedro até fala, se Deus fez acontecer com eles, quem sou eu para tirar eles do povo de Deus? Eles são parte do povo de Deus. Está vendo como é que o evangelho vai crescendo? E por fim chega no Atos 19, que são os apóstolos de João Batista, que são aqueles meio que convertidos fora do tempo, sabe? Aqueles que foram esquecidos. Porque Paulo vira para eles e fala, vocês foram batizados? Aí eles falam, a gente foi por João Batista, na água. Aí Pedro fala, vocês estão na dispensação passada. Deixa eu voltar vocês aqui para o momento que a gente já está na história. Então o Espírito desce sobre eles também, para dizer, agora completou. É todo mundo. Todo mundo está em Cristo. Está vendo? Não é uma nova experiência, não é um novo Pentecostes. O Pentecostes não acontece de novo em nenhum momento. Ele é um marco na história. E é isso que eu estou dizendo aqui. Então, Pentecostes é um evento histórico e não algo que acontece individualmente na vida dos crentes. Beleza? Então, como as experiências no Pentecostes devem ser entendidas? Antes, só deixa eu explicar um pouco dessa questão do marco que eu falei. O Pentecostes ele é um evento único na história do mundo, ou seja, ele não é um evento tal como a justificação, como a santificação, tá? Por quê? Porque esses são eventos de conversão, da história da salvação na vida individual do crente. Todo mundo tem isso. Todo mundo é justificado, todo mundo é santificado, todo mundo vai ser glorificado. Beleza? Pentecostes não faz parte disso. Tá? O que aconteceu no Pentecostes não é sobre a sua conversão, mas sobre o momento em que Jesus muda a história. E todo aquele, então, que é de Cristo, ele é marcado, ele é batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus já desceu no Pentecostes. Beleza? Então, só para deixar isso claro. Mas, então, o que representa isso? Qual é o significado
então, disso na experiência individual do crente. Primeiro, é algo que acontece de uma vez por todas na história do mundo. Então, todo crente que se torna crente, ele já é batizado pelo Espírito Santo. Se tornou crente, foi chamado, foi dotado pelo Espírito Santo, ele já é batizado pelo Espírito Santo. Beleza? Então, é de uma vez por todas. Não é o que muitos dizem, que você precisa ir crescendo na fé, se santificando, até o momento, opa, agora sim eu cheguei lá, fui batizado com o Espírito Santo. E aí eles dão um marco como falar em línguas, né? Não, não tem nada disso. Todo aquele que é cristão, verdadeiro, salvo em Cristo Jesus, é batizado com o Espírito Santo desde o momento da sua conversão. Ponto. Isso aqui eu já falei, né? Como um marco histórico. Então, os fenômenos ali, línguas, fogo, o vento e tudo mais, não devem ser definidores de uma conversão particular, mas representa algo naquele contexto, que é marcar a história. É para mostrar que aquilo foi um marco, aconteceu, foi um trem diferente. Para marcar, para mostrar que aquilo foi um evento que aconteceu uma vez só. Continuando. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo é algo do Pentecostes, mas com repercussões até hoje. Não experienciais, mas definitivas. O que eu quero dizer com isso é que é algo que aconteceu naquela época, que repercute na nossa vida até hoje, mas não como uma experiência nossa, como simplesmente algo que nos distingue dos demais. Nós somos batizados com o Espírito Santo porque nós somos cristãos, é definitivo isso. Todas as aparições na Bíblia do termo batismo com o Espírito Santo se referem ao Pentecostes, exceto uma que a gente já leu, que foi 1 Coríntios 12, 13. E vamos ler lá de novo, só para a gente entender o porquê disso. Mas todo o restante das vezes que fala sobre batismo com o Espírito Santo na Bíblia se refere ao Pentecostes. Você pode falar, tia. Agora é a hora, pode perguntar. É porque, assim, é um negócio que a gente chama de ordem de salvação na Bíblia. Mas esse trem a gente usa só de forma didática, tá? Por quê? Quando você converte, meio que acontece quase tudo de uma vez só. Você é justificado, você é santificado. Santificado no sentido de ser separado por Deus, né? Porque a santificação ela é constante, mas essa é a santificação da nossa parte. A parte de Deus é nos separar para Ele. E a conversão, ou seja, o batismo com o Espírito Santo é ali também. De uma vez. Você converteu, o Espírito Santo está em você. Então é nesse momento. Tá? Mas o marco dele, de que ele vem, é no Pentecostes. Beleza? Como assim? Assim, você não vai saber. Eu, por exemplo, não sei a data. Tem gente que vai dizer que sabe, né? Tem gente que vai, eu tive uma experiência específica e aquilo mudou minha vida. Glória a Deus, pode ser que tenha sido ali mesmo. Ou talvez pode ser até antes, que Deus já foi te preparando e tal, alguma coisa assim. A gente não sabe, não é algo que faz muita diferença para nós, entendeu? O que eu sinto? É só Deus quem sabe disso. Na verdade, você consegue saber, não a data, mas você consegue saber de você mesmo. Que a Bíblia nos manda sondar, a gente não consegue sondar como Deus, mas no nosso coração trabalhar a nossa salvação.
desenvolver a nossa salvação. Então a gente sabe quando a gente realmente crê, né, em Cristo Jesus e segue desenvolvendo essa nossa salvação. Então você pode saber de você mesmo, ou talvez até não, mas dos outros, aí é com Deus. Não, fica à vontade, é importante. Isso mesmo, certíssimo. Uhum, isso mesmo. Isso mesmo. Então, voltando. A vez que aparece o termo batismo com o Espírito Santo na Bíblia, é relacionado com o Pentecostes. Só tem um texto que não é uma relação direta, mas que provém dele. Alguém lê 1 Coríntios 12, versículo 13. Ou seja, o que ele está dizendo? O que aconteceu a partir do momento em que houve a descida do Espírito Santo? O que acontece com aquele que é batizado com o Espírito Santo? Primeiro, no texto está dizendo que todos nós fomos, ou seja, toda a igreja é batizada com o Espírito Santo. E quando foram todos batizados com o Espírito? A experiência do batismo com o Espírito Santo tem lugar em cada membro no momento da sua inserção dentro do corpo. Quando que acontece a sua inserção dentro do corpo? Não sei, quando você se converte. Nesse momento acontece. Então você é inserido dentro do corpo, você é batizado com o Espírito Santo. Ponto. Aí a gente tem um simbolismo para representar isso. Não é no momento do simbolismo, que é o nosso batismo, né? O batismo em si é o que simboliza para nós, para que a igreja se alegre, para que a pessoa se declare, se for mais velho, ou então para que os pais, pela fé, né, incluam os seus filhos na aliança, no corpo de Cristo, e então eles vão ser simbolicamente introduzidos na igreja, inseridos no corpo de Cristo. Mas, pelo Espírito Santo, não sei, é no momento da conversão da pessoa, beleza? Então, conclusão. 1 Coríntios 12, 13 ensina que todos os crentes compartilham o dom do Espírito e que eles o compartilham, né, a partir de sua inserção no corpo de Cristo. Então, você está dentro do corpo de Cristo, você tem o Espírito Santo, você é dotado pelo Espírito Santo a partir daí. Beleza? Só que uma coisa importante. Então, o Pentecostes não significa nada na experiência individual dos crentes, ele é só um marco histórico? Não, não é isso que eu quero dizer, tá? Na verdade, é o oposto disso. O Espírito derramado sobre a igreja é o poder de Deus dado a todo crente. Não é isso que a gente leu hoje, que o Luiz relembrou para a gente lá no início da aula? Lê Atos 1:8 para a gente, quem puder abrir aí. Atos 1, versículo 8. Isso. Ou seja, quando o Espírito descer sobre vós, todos vão receber poder dele. Todos os crentes em Jesus, todos os batizados pelo Espírito Santo vão receber poder. Que poder é esse? Que poder é esse? Aí a igreja pentecostal vai dizer, é você falar em línguas. É isso que vai determinar se você tem esse poder ou se você não tem. Mas será que é isso? Hã? Operar milagres. A gente gosta dos dons miraculosos. O povo gosta, né? Por quê? Porque é extraordinário, é sobrenatural. Esse que é o importante. E a gente quer... exatamente. Desde a época de Jesus é assim. É humano a gente querer algo sobrenatural. Por quê? Porque a gente gosta de mostrar, né, uma coisa diferente. Ah, eu sou diferente dos demais, não sei o quê.
Enquanto a gente não entende que todo dom do Espírito é sobrenatural, vem dele, é extraordinário. Se você é uma pessoa que tem o dom para ensinar, é sobrenatural, porque é o Espírito que te capacita a ensinar na igreja. Se você tem o dom de consolar as pessoas, né, dom de socorro, é sobrenatural, porque é diferente, não é um dom de ajudar qualquer, não. É o Espírito Santo que te dota para isso, que te faz edificar a igreja por meio disso. Então, só para resumir aqui, o oposto disso, né, não é que não tem algo na experiência espiritual, claro que na experiência individual do crente, claro que tem. É esse poder, é a intenção de redirecionar vidas e não deixar só o aspecto da nossa experiência sem transformação. E aí eu quero dizer duas coisas importantes aqui. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui no slide. Efésios 5,18. Alguém abre para a gente. Duas coisas são importantes. Essa é a primeira. Efésios 5,18. Se todo mundo foi... Talvez você possa perguntar, né? Só para introduzir esse texto. Se todo mundo foi batizado com o Espírito Santo, então é todo mundo igual? É isso que está dizendo? Todo mundo tem o mesmo poder e coisa e tal? É isso? Não. Efésios 5,18 vai responder isso para a gente. Quem achou pode ler. A Bíblia, além do batismo com o Espírito Santo, ela nos manda nos encher do Espírito Santo. Os crentes devem buscar se encher do Espírito, ou seja, o enchimento do Espírito não é a mesma coisa que o batismo com o Espírito Santo, tá? Enquanto o batismo acontece de uma vez por todas, o enchimento é um processo, ele tem mais a ver com santificação. E é importante dizer que nenhum crente está completamente cheio. Nenhum crente está completamente cheio do Espírito Santo. E como é que os crentes devem obedecer nesse sentido para dizer, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero me encher cada vez mais do Espírito Santo? Quem leu o Efésios 5,18? Leu 19 ao 21 agora. Então, você quer saber se está cheio do Espírito Santo? Olha para essas coisas e vê se você está buscando isso. Você tem feito isso, dado graças a Deus por tudo. Buscado a comunhão dos irmãos. Essas coisas que vão determinar se a nossa vida está cada vez mais cheia do Espírito Santo. Ok? E tem um texto paralelo, não sei se você já ouviu falar nisso, mas Efésios e Colossenses são duas cartas muito parecidas em vários trechos, tá? E quando Paulo está falando desse mesmo assunto lá em Colossenses, ele usa outra forma de dizer. Colossenses 3,16. Alguém lê lá, por favor. Então, qual que é o paralelo aí? O que é o tá cheio do Espírito Santo em Colossenses? É o habitar a palavra de Cristo em nós, no crente. Ou seja, para concluir, o enchimento do Espírito não é algo que se mostra apenas nas coisas extraordinárias, nas coisas espetaculares. Não, é principalmente nas coisas comuns, como relacionamentos, como responsabilidades básicas da nossa vida, como leitura da palavra, como oração, e por aí vai. Essas coisas, principalmente, nos mostram que nós estamos cheios do Espírito Santo. Ninguém nunca vai estar completamente cheio, repetindo, tá? A gente sempre vai ter o que crescer, a gente sempre vai ter pecado para combater na nossa vida. Mas a gente tem que ir crescendo e se desenvolvendo. Luiz, você levantou antes. Aham.
Interessante isso. Porque ele... Isso. É interessante. É interessante isso, porque, de fato, os pentecostais eles dizem que aconteceu um marco na vida deles. Agora eu estou cheio com o Espírito Santo. Mas já percebeu que eles estão iguaizinhos aos demais cristãos? Iguais, não muda nada. A única diferença é que eles falam uma língua diferente ali. É a única diferença, porque a vida continua a mesma coisa. Porque a vida é assim, a vida cristã é assim. A gente, de vez em quando, peca, a gente tem que voltar a arrepender e continuar a crescer. É a vida de santificação nessa terra cheia de pecado. Só que a gente tem que cada vez mais estar vencendo o pecado e cada vez mais próximo de Cristo. Isso, de fato, tem que ser um marco na nossa vida. Não o falar em línguas, mas a nossa conversão. Esse é o marco. Beleza? Rafa, você ia... Sim. Uhum. Exatamente. Beleza. Então, basicamente era essa a nossa aula, mas eu vou falar mais duas coisas importantes para a gente fechar. Primeiro, qual que é o argumento que os pentecostais normalmente utilizam para dizer que há uma segunda bênção? Aonde que eles olham isso? Abre lá em 1 Coríntios 3,13. Aqui já é um apêndice da aula, tá? A gente já olhou tudo que eu queria passar a respeito da aula. Isso aqui é mais um apêndice. 1 Coríntios 3, 1 a 3. É o texto mais utilizado para dizer que há uma segunda bênção, que há uma distinção entre crentes. Alguns não são batizados pelo Espírito, outros são. Eles usam esse texto. Leia aí para a gente. Beleza. Esse texto aí, Paulo está falando com crentes. Paulo está falando com crentes nesse texto. E aí, ele chama uns de carnais e outros de espirituais. Ou seja, os pentecostais vão virar e vão dizer, tá vendo? Há uma diferenciação entre os crentes. Há uma casta que é espiritual e a outra que ainda é carnal. Se você ainda é carnal, você precisa ser batizado com o Espírito Santo para se tornar espiritual. Eles usam esse texto para isso. Mas será que é isso que Paulo está ensinando? Não, a separação que Paulo faz ali é a mesma que ele está fazendo no capítulo 2, logo anterior a esse. Leia o versículo 14 e 15 do capítulo 2. Aí Paulo está fazendo uma diferenciação, o homem natural e o homem espiritual. E aí a diferenciação não é dentro dos crentes. Ele está falando, um é descrente e o outro não. Um tem o espírito e o outro não. Se você não tem o espírito, você não é crente. É isso que ele está dizendo, tá? Então não faz sentido, logo em seguida, quando Paulo aprofunda um pouco o assunto, ele acrescentar uma terceira categoria sem explicar, sem falar nada. Não, ele só dá outro nome. Ele só está dizendo para os crentes, vocês estão carnais, porque vocês estão parecendo com os descrentes. Vocês estão igualzinho o homem natural. Vocês nem estão parecendo que vocês têm o Espírito Santo de Deus, porque vocês estão lotados de pecado na vida de vocês. É o que Paulo está explicando para eles. Vocês estão parecendo menino. Vocês estão parecendo menino. Ele está sendo duro com a igreja de Corinto ali.
Está parecendo que vocês não têm o Espírito Santo de Deus. Tem a conversão, mas ele está falando, não parece que vocês têm a conversão. É crentes, isso. Não parece que vocês estão convertidos, porque parece que vocês não têm o Espírito de Deus agindo na vida de vocês. É isso que Paulo está dizendo nesse texto. Não é uma segunda bênção. Ele está simplesmente explicando. Exatamente. Exatamente. E, inclusive, isso é uma coisa que a gente não precisa se preocupar, tá? Sim, o natural é o descrente. Isso. Mas crente carnal e crente espiritual é tudo crente, tá? Não tem uma diferenciação. Paulo está fazendo um ensino aí, comparando os crentes que estão em pecado, dizendo, ó, parece que vocês não têm o Espírito de Deus. É isso que está dizendo. Não é uma diferenciação real, tá? Entre os cristãos. O que diferencia o mundo é quem não é cristão e quem é cristão. É só isso. Tá? E uma última questão, para a gente finalizar a aula. Importante é a diferença da experiência dos crentes no Antigo e no Novo Testamento. Tá? Eles vão dizer que no Novo Testamento há de fato uma diferenciação para o Antigo Testamento por causa do Espírito Santo, e ele muda as coisas de uma forma geral. E isso nos torna melhores do que os do Antigo Testamento. Errado. Há uma diferenciação, mas não é isso que nos torna melhores. E essa observação a gente vai ver lá em Hebreus 11, 39 e 40. Alguém abre para a gente. Hebreus 11, 39 e 40. E quem tiver no celular aí, prepara esse mesmo texto na linguagem, na tradução NVI, se puder. Alguém lê na nossa Bíblia e outro eu vou pedir para ler só o finalzinho na NVI. Ou seja, uma coisa superior, que ele está comparando aí os crentes do Antigo com do Novo Testamento, com da Nova Aliança. Se alguém abriu, não precisa nem ler o da NVI não, mas na NVI vai estar escrito algo melhor, tá? Na Nova Aliança. E esse algo melhor é a diferença fundamental do Antigo para o Novo Testamento. Qual que é a diferença fundamental do Antigo para o Novo Testamento? A gente tem o Cristo visível, a obra de Cristo já feita. Não é só a sombra daquilo que viria, que era o Messias. A gente já tem o Cristo que já veio, que já transformou o mundo, que já fez a sua obra. E, de fato, isso é melhor. De fato, isso é melhor para nós, na nossa época, do que na época do Antigo Testamento. Mas isso não significa que eu sou melhor espiritualmente que os crentes do Antigo Testamento. Eu até pergunto, alguém aqui se acha mais dotado e mais espiritual do que Davi? Do que Josué? Do que Moisés? Não tem nada disso. Há uma diferença de que nós temos o Cristo que a gente já viu. Ele já veio. Eles aguardavam como sombra. Ok? O que o Novo Testamento faz para a gente concluir, então? Ele deixa claro o agir do Espírito Santo. E esse trabalho resulta em a gente ver a obra de Cristo sendo feita e ver a igreja trabalhando por meio capacitada pelo Espírito Santo. Beleza? Então, só os pontos para você não esquecer aqui para a gente concluir. O dom do Espírito, ou o batismo do Espírito Santo, ele é um evento histórico. Ele ocorreu no Pentecostes. Segunda conclusão, ele não é repetível. Nem suas experiências são repetíveis, mas eles marcam o evento. Terceiro, todo crente é batizado com o Espírito e com fogo, pois ganha vida e é purificado. Quarto, esse é um marco de fundamentação da igreja. A igreja é criada com a descida do Espírito Santo. E quinto, se todos são batizados, todos recebem poder do Espírito, ou seja, recebem dons dele. E é isso que a gente vai ver
ao longo de todas as próximas aulas. É o agir do Espírito de Deus dotando a igreja. Então, não necessariamente são dons extraordinários, mas principalmente coisas que envolvem edificação e santificação. Beleza? Essa é a nossa introdução da aula de dons. Hoje a gente viu, então, o dom do Espírito Santo. A aula que vem a gente vai ver, então, os dons que o Espírito Santo dá à igreja. Beleza? Glória a Deus. Alguém tem alguma dúvida? Vamos orar, então? Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por esta aula, obrigado pelo Teu amor por nós, que nos ensina, que nos edifica, que nos transforma para sermos fiéis e melhores ao Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a entender a Tua palavra, a entender esse assunto sobre dons e que Ele nos incentive a cada vez mais servir ao Senhor com aquilo que o Senhor quer que nós sirvamos na Tua igreja. E que assim a Tua igreja seja edificada. É no nome de Jesus que oramos. Amém.